Nessa aula 9, nós vamos prosseguir no estudo das oscilações mecânicas, ou seja, as ondulações que se propagam em meios materiais. Então, vamos estudar essas propriedades e discutir alguns aspectos que são comuns à propagação de ondas eletromagnéticas, por exemplo, mas que neste momento vamos prosseguir na discussão de um fenômeno que é mais concreto e que no dia a dia a gente está familiarizado com essas oscilações que se propagam nos meios materiais, como é o caso do ar, como é o caso de cordas vibrantes. Efetivamente, no caso dessas ondas, sejam elas de natureza transversal ou longitudinal, como vimos, elas, ao se superporem, por se propagarem no mesmo meio físico, elas interagem. Elas interagem e determinam um caminho, vamos dizer assim, de alteração do meio físico, sejam as ondas incidentes por um lado, vamos dizer assim, ou uma onda que interage com ela incidente por um outro caminho. Então, ao estarem ambas se propagando no meio físico, o meio físico é obrigado, por assim dizer, a realizar as modificações impostas por uma onda que se propaga naquele meio e também pela outra onda. Ocorre que não há, então, uma razão para que o meio físico privilegie uma ou a outra, e a gente diz, que do ponto de vista físico, a gente diz que existe um princípio da superposição. Ora, esse princípio da superposição, essa seria uma natureza física de que o meio reage àquela oscilação proveniente de um caminho, ao mesmo tempo que reage também à oscilação proveniente de um outro caminho, e ambas, então, estariam interagindo e o meio físico respondendo a ambas simultaneamente. Isso seria, então, uma visão física do processo. Só que, naturalmente, ele tem uma expressão matemática e essa expressão é a de que as soluções, ou seja, as funções de onda que expressam uma onda caminhante e a outra onda caminhante se somam e a onda resultante, naturalmente, é a soma algébrica dessas ondas, dessas parcelas somadas. O caso do princípio da superposição vai ter, então, uma expressão matemática que corresponderá a essa noção física que acabamos de discutir. Essas ondas, ao interagirem, elas interferem, ou seja, o observador percebe que existe um sinal, vamos dizer assim, oscilatório que ele chega, que sofre uma interferência de um outro sinal oscilatório que também lhe chega. Portanto, a interferência é uma coisa típica da natureza ondulatória dos fenômenos, inclusive dos fenômenos da física quântica, mais modernamente, e da natureza ondulatória também, das oscilações sonoras no meio físico, como a água ou como o ar. No século XIX, já se tinha estabelecido claramente que a luz tinha uma natureza ondulatória, carregava uma natureza ondulatória. Isso, através do experimento de Young, ficou evidenciado. Já no século posterior, ou seja, no século XX, ficou claro com experimentos feitos através de fração de elétrons e tudo, que também as chamadas partículas, ou seja, que se imaginavam como corpúsculos, apresentavam ou podiam apresentar um comportamento ondulatório. Então, a compreensão da natureza ondulatória da matéria é crucial para o entendimento da física moderna, porque, na realidade, tanto a natureza corpuscular se expressa, quanto a natureza ondulatória também o faz.
Ou seja, fisicamente, dois pulsos interagindo sobre o meio físico, suponha que seja uma corda, por exemplo, a perturbação resultante de uma das ondas interage com a perturbação resultante da outra das ondas, que seria, por exemplo, um pulso, uma perturbação localizada, por exemplo, e essas perturbações individuais interagem e fornecem uma alteração do meio físico correspondente à presença das duas perturbações somadas. Considere como exemplo uma perturbação localizada numa extremidade dessa cena que estamos vendo, de uma corda esticada, e perturbações que têm até um formato semelhante e que têm alturas de amplitudes diferenciadas. Os pulsos têm o mesmo tamanho, vamos dizer assim, o mesmo comprimento de perturbação, mas a amplitude é diferente. Numa das amplitudes é de valor 2 unidades e o outro de valor 1 unidade, com formato semelhante. Observe que a superposição, nesse caso, seria, então, o reflexo de uma onda caminhante para a esquerda, de um pulso, uma perturbação caminhante para a esquerda, da esquerda para a direita, e a outra perturbação caminhando da direita para a esquerda. Ao chegarem em uma região em que ambas as perturbações provocam uma alteração na situação da corda, por exemplo, que seria o meio físico no qual essa propagação está ocorrendo, você teria, então, a superposição desses dois efeitos na forma seguinte. Ou seja, quando elas iniciam a interação, ainda não houve o reflexo dessa superposição. Mas quando elas se superpõem, elas determinam que o formato do meio físico, no caso a corda, se ajusta, como nesse instantâneo que estamos vendo, ele se ajusta à superposição das duas perturbações que interagem. Em seguida, chega a ocorrer uma superposição em que a amplitude fica somada. Chega, então, a uma amplitude de valor 3 a partir dos pulsos de amplitude 2 e amplitude 1. Posteriormente, estas perturbações se deslocam se afastando e, consequentemente, este efeito deixa de ser observado, o efeito da interação entre elas, essas perturbações, e, consequentemente, ocorre a volta da corda ao estado inicial de não perturbado. Do ponto de vista físico, então, a superposição acontece mais ou menos dessa forma como ilustramos anteriormente. Mas, do ponto de vista matemático, isso significa que existe uma superposição algébrica das funções de onda que expressam as perturbações. No caso em questão, suponha que você tenha uma solução y1 de uma equação da onda, e para a mesma equação da onda, nesse mesmo meio físico, você tem uma outra solução y2 de x e t. Ora, o que se diz matematicamente, então, neste contexto, é que o princípio da superposição vai ser expresso através do fato de que uma combinação dessas duas ondas também é uma solução da mesma equação da onda. Então, você tem uma função de onda y1 e uma função de onda y2, ambas soluções da equação da onda, e a combinação delas também te fornece uma solução para a mesma equação da onda. Ou seja, a equação da onda estaria, então, nesse momento, expressa através da derivada segunda do deslocamento da corda, no caso dessa corda, no meio, uma onda, então, transversal, do deslocamento da corda
derivada segunda do deslocamento da corda em relação à posição espacial, sendo igual a 1 sobre velocidade de propagação da onda nesta corda ao quadrado, multiplicado pela derivada segunda desta perturbação vertical, ou seja, transversal à propagação da onda, derivada segunda em relação ao tempo. Então, na verdade, é uma relação entre a derivada segunda em relação à posição e a derivada segunda em relação ao tempo, mediada pela velocidade ao quadrado de propagação dessa onda neste meio físico. Ou seja, neste caso, então, a aplicação da onda, da equação da onda, a solução combinada Y3, que é uma combinação de Y1 e de Y2 com constantes quaisquer C1 e C2, vai te propiciar através da substituição pura e simples, que você pode então combinar de um lado, como o primeiro termo da equação à esquerda do sinal de igual, o que se refere à solução Y1, como primeiro termo à direita do sinal de igual, também a parte referente à solução Y1, e você vai, a partir da constatação de que Y1, como pressuposto, Y1 é a solução da equação da onda, você tem então uma igualdade, valor à esquerda igual ao valor à direita, só que multiplicado pela constante C1. Então existe uma igualdade aí. Da mesma forma, para o segundo termo, à esquerda da igualdade e à direita do sinal de igual também, em que você tem estas duas parcelas, também refletem uma igualdade, como foi por hipótese imaginado, ou seja, que o Y2 é também solução da equação da onda, esta igualdade multiplicada então pela constante C2. Decorre então que o Y3 combinado dessa forma, com estas hipóteses de que Y1 e Y2 são soluções da equação da onda, pela linearidade da equação, propiciam que você descubra então que o Y3, uma combinação arbitrária das duas ondas Y1 e Y2, expressas por Y1 e Y2, então Y3 será também solução da equação da onda. Bom, quando duas ondas interagem, a gente costuma denominar como interferência este fenômeno. Esse fenômeno pode, então, ocorrer de uma forma a diminuir, por exemplo, amplitudes de oscilações. Ele pode, se as oscilações tiverem a mesma frequência, pode acontecer uma amplificação do sinal observado, como aconteceu com a superposição dos pulsos, em que poderia haver um aumento da amplitude. Poderia também haver uma diminuição da amplitude. Isso se denominaria uma interferência destrutiva, no caso de a amplitude se tornar nula, por exemplo. O que pode acontecer se um pulso com o mesmo formato se propaga ao longo da corda, da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda se propaga um pulso que é o seu retrato, vamos dizer assim, espelhado para baixo e um para cima. Ao interagirem, pode acontecer uma interferência em que a corda vibrante nada faz, porque uma das tendências seria que a corda se deslocasse para cima e a outra tendência imporia um deslocamento para baixo de mesma amplitude, ou seja, um cancelamento destrutivo nessa interação entre as duas perturbações. Ora, pode acontecer uma interferência destrutiva, mas também pode acontecer uma interferência construtiva. Isso vai depender, para oscilações de mesma frequência, isso vai depender naturalmente de como essas ondas estão relativamente uma à outra. De que forma? Bom, essas oscilações podem estar
acontecendo em fase ou fora de fase. Se a fase tiver certos valores, você terá certos nomes especiais, como é o caso de interferência destrutiva e interferência construtiva. Neste caso, observado na figura, existe uma defasagem entre os picos das oscilações que se propagam na mesma direção. Então, ambas as oscilações estão se propagando para a mesma direção, no entanto, elas estão defasadas. Se essa defasagem fosse nula, haveria uma contribuição, uma perturbação se somaria à outra e a gente diz que existe uma interferência construtiva que vai duplicar a amplitude da oscilação, no caso em que ambas as perturbações tivessem a mesma amplitude, como é o caso da figura. Poderia acontecer também que a um pico de oscilação correspondesse um vale da oscilação da outra onda, e ambas se propagando, isso significaria que elas estariam se destruindo. Uma oscilação pretendendo um deslocamento da corda para cima de uma amplitude que a outra está impondo o deslocamento para baixo. Então, nós teríamos aí um deslocamento nulo da corda. Uma anularia a outra e teria havido, então, uma interferência destrutiva. Neste caso, a gente pode sempre expressar uma das equações da onda como sendo y1, como um seno, A seno de kx menos ômega t, e a outra, que seria também na forma A seno de kx menos ômega t, mas pode haver um deslocamento no argumento deste seno. E a gente diz que esse deslocamento, então, de nome B, é a fase relativamente à outra onda. Tá? Naturalmente que o resultado da superposição dessas duas ondas seria, então, essa soma dos dois valores, A seno de kx menos ômega t, e o outro valor A seno de kx menos ômega t menos B. Ou seja, utilizando uma identidade trigonométrica que você pode deduzir, ou que é um pouco trabalhosa, mas você vai poder deduzir, se a defasagem for, por exemplo, de 180 graus, ou seja, de π, vai ocorrer uma interferência destrutiva, conforme discutido fisicamente anteriormente. Acontece que, se a fase for de 2π, ou seja, 360 graus, seria a mesma coisa que dizer que a defasagem é nula, já que a cada ciclo de 2π, o seno repete o seu padrão. O que significa que, neste caso, a onda resultante teria amplitude duplicada em relação às duas parcelas somadas, ou seja, A é a amplitude da onda y1, A também é a amplitude da onda y2, e no caso da defasagem igual a zero ou 2π, você teria a amplitude 2A. Neste caso, as ondas são ditas estarem em fase. Considere, então, agora, como um exemplo dessa situação, que duas ondas com mesma frequência, mesmo comprimento de onda e mesma amplitude estão se deslocando no mesmo sentido. Se elas estiverem defasadas de π sobre 2, tendo cada uma delas uma certa amplitude, digamos de 4 centímetros, qual seria então a amplitude da onda resultante? Para qual diferença de fase entre as duas ondas aconteceria de a amplitude resultante ser igual a 4 centímetros ainda? Bom, você pode observar que, utilizando aquela relação trigonométrica, você tem a amplitude recalculada, a amplitude da composição das duas ondas y1 e y2, como sendo nessa forma 2A cosseno da fase dividido por 2. Portanto, se você faz a pergunta, eu forneço o valor da fase
e quero saber qual é a nova amplitude desta oscilação, que seria y3, então você pode calcular, com a fase sendo π sobre 2, você pode calcular, então, que a amplitude resultante seria 2 vezes a amplitude inicial, vezes o cosseno de fase dividido por 2, ou seja, π sobre 4. E o cosseno de π sobre 4 é, então, raiz de 2 sobre 2, e, consequentemente, você calcula a nova amplitude combinada, a amplitude combinada da onda combinada, como sendo 5,66 centímetros. No outro caso, você, para preservar a amplitude, mesmo havendo a superposição de duas ondas, então isso significaria que a combinação das duas ondas se dá de tal maneira que a amplitude se preserva. De fato, aplicando a fórmula de novo, você teria que o cosseno da fase dividido por 2 deveria ser, então, igual ao da onda combinada dividido por 2 vezes a amplitude, correspondendo, então, ao valor meio. Portanto, você teria o valor da fase como sendo 120 graus. Ou π sobre 3. Observe o seguinte, que no caso da corda vibrante, ambas as oscilações estão caminhando sobre a mesma corda. Você pode ter uma diferenciação no sentido, caminhando para a esquerda ou para a direita, enfim, você tem uma diferenciação neste sentido, no sentido do deslocamento da perturbação da onda. Mas no caso da perturbação sonora, então o meio de propagação sendo o ar, você pode ter ondas dessa forma, então de natureza longitudinal, interferindo também, e para isso a gente normalmente utiliza a figura de um observador que recebe os sinais dessa oscilação, dessa perturbação do ar, provenientes de uma fonte ou provenientes de uma outra fonte. Naturalmente que ambas as perturbações do ar vão ser recebidas por esse observador que nós estamos considerando, e essas perturbações lhe chegam através de caminhos específicos, diretamente da fonte ao observador, da outra fonte ao observador. E, efetivamente, estas oscilações são percebidas no ponto de observação como sendo uma composição das perturbações individuais. Mesma coisa que havia no caso da corda, só que com caminhos muito mais flexíveis, vamos dizer assim. Então você tem agora a composição dessas duas oscilações produzindo uma também interferência no local de observação. Da mesma forma, duas fontes sonoras podem, por exemplo, produzir ausência de oscilação em alguns lugares. E podem, a gente pode com isso dizer que a perturbação sonora proveniente de um lugar e a perturbação sonora proveniente de outro podem perfeitamente produzir uma região de silêncio a uma distância específica, por exemplo, das duas fontes, quando a diferença do caminho percorrido das duas fontes até o observador corresponder a uma defasagem que promova a interferência destrutiva. Portanto, essas duas oscilações interferirão de maneira destrutiva e o observador não receberá som algum, ou melhor, receberá a combinação de dois sons que se tornou inaudível. Então, observe que se houver uma diferença de caminho entre uma fonte e o observador e a outra fonte e o observador, você vai então poder construir o valor da amplitude recebida pelo observador através da composição das duas ondas. Considere como exemplo duas fontes sonoras que estão oscilando em fase, ou seja, elas produzem
uma perturbação, como por exemplo caixas de som, que produzem uma perturbação rigorosamente em fase. Então a amplitude aumenta e diminui da perturbação produzida ao mesmo tempo, para as duas fontes sonoras. Um observador que dista, por exemplo, 5 metros de uma das fontes e 5 metros e 17 da outra fonte, para ele, separadamente provenientes os sinais de uma e de outra das fontes sonoras, ele observa separadamente P0 como sendo a amplitude de cada uma das oscilações. Ocorre que a amplitude da onda resultante vai ser então o resultado da interferência entre os sinais oscilatórios provenientes de um e de outro dos amplificadores, por exemplo, das caixas de som que estão promovendo este som aí que está sendo percebido pelo observador. Você pode calcular então a amplitude da onda resultante em alguns casos. Então considere, por exemplo, que a frequência é de 1000 Hz, considere o caso de frequência de 2000 Hz e o caso de 500 Hz. Observe que, nesse caso, a gente vai utilizar a velocidade do som como 340 metros por segundo. Não por acaso, múltiplo de 17. Então, como vimos anteriormente, a amplitude desta onda combinada dos dois sinais superpostos, ela pode ser escrita como 2 vezes a amplitude de cada sinal individual vezes o cosseno da diferença de fase dividido por 2. Como existe uma diferença de distância do observador em relação a uma fonte e a outra fonte, ou seja, essa diferença a gente pode denominar, por exemplo, ΔX, esta fase será nula. Primeiro caso simples se o ΔX for igual a 0. Mas poderá também ser nula a diferença de fase, se o ΔX corresponder a um múltiplo de 2π, que é então o período após o qual a onda se repete no mesmo padrão. Ou seja, todos os casos intermediários podem ser construídos a partir disto, então. Desta forma, podemos escrever que a fase pode ser construída dessa maneira, ou seja, para avaliar a fase como o número de onda, ou seja, 2π dividido pelo comprimento de onda, que é o K da onda, 2π sobre lambda multiplicado pelo ΔX. Esta será, então, a defasagem, ou seja, o quanto da onda está defasado em relação ao outro. Isto aí, para chegarmos a este valor, precisaremos, então, obter o comprimento de onda desta perturbação sonora que está chegando ao observador. Bem, sabemos a velocidade do som neste meio. E em cada um dos itens é pedido a análise de uma das frequências. Então, frequência, por exemplo, 1000 Hz, ou seja, 1000 ciclos por segundo. Ora, sabemos que a velocidade do som nesse meio é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência. Ou seja, aquele V é igual a lambda F. Muito bem, sabendo então a velocidade do som no meio e também sabendo a frequência de oscilação desta perturbação, sabemos, em consequência, o comprimento de onda desta perturbação. Ou seja, no primeiro caso, de 1000 Hz, temos aí o comprimento de onda como sendo de 34 centímetros, 0,34 metros. Portanto, neste caso, a fase, que é 2π vezes a diferença de distância entre o observador e as duas fontes, que é ΔX, dividido pelo comprimento de onda, vai fornecer o valor π. Ou seja, a amplitude observada no local onde está esse observador é 2 vezes o P0 cosseno
de π sobre 2. Ora, o cosseno de π sobre 2 tem um valor zero. Isso significa que, então, existe um ponto, na verdade são infinitos pontos, em que você tem a interferência destrutiva a partir dessas duas fontes. Então, são duas caixas de som fornecendo o som em fase, e num certo lugar de observação, este observador está recebendo nenhum som, ou seja, amplitude nula. De forma análoga ao realizado neste item A, com 1000 Hz, você pode calcular também para 2000 Hz, e você vai obter de uma forma semelhante que a amplitude estaria multiplicada por -1, o que significa essencialmente que não há alteração, ou seja, multiplicar essa amplitude por -1 significa apenas que ela está também oscilando com a mesma frequência e com a mesma amplitude, só que num momento diferente em relação ao momento da geração do som na fonte. No outro caso, você teria então no item C, com a frequência de 500 Hz, aplicando da mesma forma o procedimento já empregado, você teria então que a nova amplitude, ou seja, a amplitude combinada, ela é um pouco maior, atinge um nível de ruído 1,4 vezes maior, ou seja, raiz de 2 vezes maior do que o nível produzido na fonte por uma fonte isoladamente. Então, as duas fontes estarão propiciando um nível de som um pouco mais elevado apenas, raiz de 2 vezes mais elevado. Diferentemente deste caso, em que o observador está distante, a perturbação se desloca até ele, passa por ele e segue adiante, pode acontecer, e nós temos um contato frequente com esse tipo de fenômeno, seja através das cordas do instrumento musical, seja através dos tubos, também de órgãos como instrumentos musicais, ou flautas, enfim, dentro de uma certa aproximação, ou seja, a noção de que você tem uma flutuação, perturbação de ar dentro de um tubo, também é muito comum. Nós temos então essa noção de que, no caso de haver o confinamento das ondas dentro de uma certa região do espaço, acontece então que esta propagação pode se dar num sentido e no outro sentido. Pode haver, e há na verdade, dissipação em todo esse processo. No entanto, por algum tempo, a perturbação pode, como se diz, residir confinada no espaço e produzir uma onda que se propaga para um lado, para o outro e consegue permanecer naquele confinamento e manter propriedades ondulatórias, produzindo essa oscilação em regiões desse domínio de confinamento, que são regiões de amplitude de oscilação grande e outras regiões com amplitude nenhuma, ou seja, em alguns lugares uma corda de violão, por exemplo, uma corda no instrumento musical, ela terá a oscilação, na verdade o movimento é sempre composto, como veremos a seguir, mas ela terá uma oscilação diferenciada, em certos pontos o material da corda sofrerá variações maiores de amplitude e em outros lugares a variação de amplitude será muito reduzida. Então, estas propriedades vão estar relacionadas principalmente com o comprimento da corda e a tração, a tensão a que ela está submetida, quanto que ela está esticada, retesada. Estas ondas chamadas estacionárias não persistem em quaisquer situações, elas vão precisar de certas propriedades. Apenas algumas frequências vão conseguir
residir nesse meio físico, nesse confinamento, porque quando houver uma defasagem que propicie cancelamentos, ou seja, diminuição da amplitude, as ondas propagantes para um lado e para o outro se cancelam e apenas algumas frequências em que haja combinações específicas dos comprimentos de onda em relação ao tamanho disponível para essa oscilação permanecer, que é o confinamento, haverá então, nesses casos, a permanência dos modos de vibração específicos. Efetivamente, considere então uma corda, aqui de uma forma um pouco exagerada, uma corda que oscila então num confinamento presa por duas extremidades numa região, e essa oscilação então ela se propaga para um lado, mas também ao ser refletida se propaga para o outro. Ou seja, esta onda permanece neste local de confinamento porque ela pode se propagar para um lado, refletir-se, voltar, se propaga de volta, propaga para um lado e para o outro via reflexões na parede de confinamento. E este fenômeno só é possível porque esta perturbação, então essa corda oscila, então essa oscilação, como já vimos na equação da onda, a variação desta oscilação, do D2Y dx2, ou seja, a perturbação referente a deslocamento espacial, decorre da sua relação mediada com a velocidade ao quadrado de propagação da onda neste meio material, que seria então uma corda, da relação com a variação da amplitude em relação ao tempo. Contanto que os comprimentos de onda residentes neste lugar confinado caibam, por assim dizer, neste ambiente, não ocorrendo então a destruição rápida, seria uma destruição transiente de modos de vibração que não conseguem residir neste confinamento. Então, esta onda específica consegue residir por quê? Porque ela está estando fixada a corda nas duas extremidades, um modo de oscilação em que caiba uma perturbação nesse formato, que é referente então a um comprimento de uma onda que caberia no dobro deste comprimento do confinamento, este é chamado então o comprimento de onda, o primeiro harmônico, ou seja, o comprimento de onda, o maior comprimento de onda que conseguiria se adequar a esta região confinada. Esse então é chamado o modo fundamental, e há certamente outros modos de oscilação que conseguiriam se adequar a esta situação física de uma corda fixada nas suas duas extremidades. Esses outros modos de oscilação também conseguiriam permanecer ali. Então, essas outras representações de ondas que podem residir, podem ficar estacionariamente neste meio, elas são também ondas que cabem neste meio e, consequentemente, podem ser ondas estacionárias, que são ondas, então, que vão ser, são partes do que você vai ouvir quando uma corda de um instrumento musical for vibrada, porque são as oscilações características daquele comprimento e daquela tração que está sendo impingida, que está sendo aplicada na corda através do seu retesamento e, consequentemente, isso determina de que maneira esta corda vai oscilar dentro do meio confinado. Obviamente, no caso da primeira figura que nós temos à esquerda,
ela reflete exatamente isso, quer dizer, cabe nesta região, neste caso, um comprimento de onda, exatamente um comprimento de onda da oscilação. Então, pontos desta corda subirão e descerão dentro desta oscilação, residente nesse local confinado, e essa oscilação permanece, porque ela tem, então, como se acomodar dentro desse meio físico sem muitas perdas. Não há cancelamento destrutivo, não há interferência destrutiva que haveria se esta onda não coubesse nessa região e esse modo de oscilação, cuja onda não caiba geometricamente no meio físico, no meio físico confinado, não vai então propiciar a permanência desta onda, que é então o chamado efeito de onda estacionária. Ou seja, um modo de vibração seguinte àquele modo fundamental é exatamente aquele em que cabe um comprimento de onda. Se no caso do modo fundamental, o comprimento de onda correspondia a 2 vezes o comprimento do confinamento, da região confinada, neste caso, do primeiro caso na figura à esquerda, temos então que um comprimento de onda vai corresponder exatamente ao comprimento de confinamento. Em seguida, na figura central, você vai ver que, neste caso, cabem 3 meios comprimentos de onda. Não cabem, então, 2 comprimentos de onda completos, o que acontece apenas na terceira figura, na figura mais à direita. Na figura ao centro, você pode verificar que cabem realmente 2 pontos em que a oscilação é nula, a amplitude de oscilação é nenhuma, são pontos que não se movem, exatamente porque correspondem à interferência de ondas caminhantes para a esquerda e para a direita, que estão estacionariamente situadas ali, e essas ondas propiciam, por causa do número inteiro de meios comprimentos de onda, propicia, então, que haja pontos em que a oscilação é grande e pontos onde não há oscilação por causa a amplitude de oscilação é nula por causa da interferência das 2 ondas caminhantes da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e que permanentemente estão nesse estado de movimento. Portanto, na figura do meio você tem, então, 3 meios comprimentos de onda, e na figura mais à direita você vai ver, então, 2 comprimentos de onda como sendo o tamanho do confinamento. Ou seja, o comprimento de onda vai ser, então, metade do tamanho do confinamento. Esses pontos da corda cuja amplitude permanece nula são chamados nós desta oscilação, dessa onda estacionária. Enquanto que os pontos onde essa amplitude é máxima, ou seja, são os pontos de maior deslocamento desta corda vibrante, são chamados os antinós. Portanto, no caso do confinamento com esta corda amarrada ou fixada nas 2 extremidades, você tem, então, a condição de onda estacionária que relaciona os comprimentos de onda que ali conseguem sobreviver com o comprimento da região de confinamento. Então, a região de confinamento sendo L, você teria, então, a relação entre L e os comprimentos de onda que ali conseguem permanecer, que são múltiplos do comprimento de onda fundamental, do comprimento de onda dividido por 2. Sendo, então, a cada uma dessas oscilações existe um som, vamos dizer assim, característico, que você vai ouvir, então, uma combinação de sons quando você escuta uma corda vibrante de um instrumento musical. Essa combinação de sons, na realidade, é a combinação, então, desses vários
modos de vibração, que são todas elas chamadas as frequências de ressonância desta oscilação dentro desta região de confinamento. No caso, a frequência, o primeiro comprimento de onda que caberia nesse confinamento seria aquele chamado, então, de frequência fundamental. Todas as outras, incluindo a própria frequência fundamental, compõem o conjunto das frequências naturais dessa corda. Este grupo de frequências caracterizarão, então, o som de uma corda vibrante de um instrumento musical, e cada uma com sua intensidade vão compor o que se chama a série harmônica referente àquela corda vibrante. Esta série harmônica, ela é completamente fixada, determinada, quando você estipula quais são os pesos, os coeficientes, as intensidades relativas de cada uma dessas frequências naturais. Considere como exemplo uma corda esticada entre dois suportes fixos, ou seja, semelhante ao de uma corda de um instrumento musical, separados por 70 centímetros. Essa força de tração foi ajustada até que a frequência fundamental seja correspondente a 440 Hz. Neste caso, qual é a velocidade de propagação dessas ondas transversais na corda? Ou seja, temos aí a frequência, temos também a distância entre os dois pontos de fixação da corda. Como poderíamos saber a velocidade de propagação das ondas nesta corda? Bem, se formos pensar que, afinal de contas, a velocidade corresponde ao produto do comprimento de onda pela frequência, teríamos que ver o seguinte: a velocidade decorrerá, então, de um produto de um comprimento de onda por uma frequência. Ora, temos um valor de frequência. Que valor de frequência será esse? A que comprimento de onda corresponderá este valor de frequência? Ora, o enunciado é claro, ele nos diz que este valor de frequência corresponde à frequência fundamental. Portanto, temos que lembrar que a frequência fundamental corresponderia a um comprimento de onda que é 2 vezes a distância de confinamento. E, portanto, você vai ter esta velocidade de mais de 600 metros por segundo para a velocidade de propagação desta onda nesta corda oscilante. Observe que isto corresponde a um pouco menos do que o dobro da velocidade do som no ar. Observe que, no caso de onda estacionária, não é obrigatório que haja o confinamento nas duas extremidades. Efetivamente, no caso de um tubo de ar fechado numa das extremidades e aberto na outra, que, afinal de contas, numa aproximação muito rudimentar, numa aproximação bastante grosseira, a gente poderia imaginar uma garrafa grande, seja de refrigerante ou de outra bebida, você poderia ter oscilações que correspondem a um confinamento numa extremidade e uma abertura na outra extremidade. No caso de uma corda oscilante, isso corresponderia a você ter um ponto onde uma oscilação é introduzida, mas com amplitude muito pequena, e uma outra extremidade onde esta oscilação é mais livre. Você poderia ter
este caso ao observar uma aplicação de uma flutuação deste tipo em varetas compridas, que não seriam então cordas, mas seriam varetas metálicas, por exemplo, que estariam então sujeitas, flexíveis, sujeitas a essa oscilação, sendo que elas estariam então na outra extremidade, liberadas para oscilar, e com isso você teria um ponto de aproximadamente não movimento, ou seja, amplitude de oscilação aproximadamente zero, e na outra extremidade livre para oscilações. Nesse caso, ou no caso das ondas em um tubo de ar, por exemplo, você observará que o fenômeno anteriormente descrito do confinamento, de que havia fixação nas duas extremidades, terá que ser olhado de uma maneira um pouco diferente, porque se um ponto, uma extremidade do domínio observado impõe que aquele ponto seja um nó desta oscilação, por outro lado, a outra extremidade impõe que, como há liberdade de movimento, aquele outro ponto só pode ser um antinó. Ele não poderia ser um nó da oscilação. Consequentemente, isto altera o primeiro modo de vibração que caberia num domínio desse tipo. Então, um domínio desse tipo teria que ter uma análise um pouco diferente, porque um comprimento de onda que, no caso da corda fixada em duas extremidades, você conseguia montar um primeiro ciclo de onda que correspondia à metade de um comprimento de onda naquela região, aqui não será possível, porque o primeiro caso será o de que uma extremidade é um nó e de que o outro é um antinó. Este é o primeiro modo de oscilação que caberia nesta região, que é confinada, mas não é fixada uma das extremidades do meio físico que está sujeito à oscilação. Portanto, este primeiro modo de oscilação seria correspondente a um quarto do comprimento de onda. Repare, então, que se o comprimento do confinamento, uma extremidade está confinada, a outra extremidade está aberta, se o comprimento é L, você tem um quarto do comprimento de onda, sendo o primeiro modo de oscilação que caberia neste domínio, satisfazendo as condições exigidas, ou seja, de que numa das extremidades haja um nó e na outra das extremidades vai haver um antinó. Observe, então, que esta primeira você tem fundamental desse caso do confinamento em uma das extremidades apenas. Observe que, a seguir, a próxima oscilação que conseguiria atender a essa exigência, ou seja, uma extremidade é um nó e na outra extremidade é um antinó, sendo que pode haver um nó também entre eles, seria então da forma mostrada na segunda figura, em que você tem um meio comprimento de onda e mais região você teria então um comprimento de onda completo, com dois nós além do nó de fixação numa das extremidades e um antinó na outra extremidade, conforme prescrito nesse caso, nessa situação física. Observe então que haveria um comprimento de onda mais um quarto de comprimento de onda aí para essa outra oscilação que conseguiria permanecer nesta região de semi-confinamento. Assim, você tem então que o comprimento de onda da oscilação fundamental seria 4 vezes o comprimento
de pseudo-confinamento, já que o confinamento só é fechado numa das extremidades, na outra ele não está fechado. E a onda estacionária seguinte teria, então, a forma de comprimento de onda igual a 4/3 do comprimento de confinamento e, consequentemente, os vários comprimentos de onda que caberiam nesta região L poderiam ser obtidos. Observe que todos eles seriam da forma n lambda dividido por 4, onde este lambda vai ser apenas composto pelas frequências de ressonância que tem um número n ímpar multiplicando. Ou seja, não há o caso de n igual a 2, 4, 6, assim por diante. A gente diz, então, que neste caso faltam os harmônicos pares. A situação de ondas sonoras estacionárias, ela difere, então, um pouco da situação descrita para a corda, mas tem qualitativamente o mesmo, carrega qualitativamente o mesmo conceito. Enfim, quando você, por exemplo, sopra sobre um tubo desses de refrigerante ou de outra bebida, você escutará esse som, um som permanente, que será então o resultado dos modos de vibração que são acomodados neste recipiente de formato aproximadamente cilíndrico e sempre então com essa característica de que uma região, uma extremidade deste tubo em que não há possibilidade de flutuação, você vai ter que a pressão vai se anular naquela região e nas outras regiões a pressão pode atingir valores máximos e mínimos também, pode haver outros nós ao longo do tubo e você escutará o som correspondente àqueles modos de oscilação que conseguem permanecer nessa região confinada. Em geral, como já mencionamos, o sistema não vai oscilar apenas numa frequência. Ele vai, mesmo o sistema confinado, vai oscilar nas suas frequências naturais, uma série de harmônicos relacionados com a flexibilidade de oscilação daquele meio físico para aquele tipo de onda que está sendo observado. E, de fato, o resultado final dessa oscilação ele é observado como sendo uma composição de todos esses harmônicos, de todas essas oscilações, de todas as suas frequências que convivem naquele meio físico. Portanto, o resultado final, que seria então esse chamado de Y, que seria então a solução observada da onda, ele seria então, na realidade, uma soma de várias parcelas, cada uma com sua amplitude correspondendo a uma oscilação específica correspondente a um harmônico. Esta decomposição da onda final em várias partes, que são, na realidade, os harmônicos que a compõem, é então chamada a análise de Fourier, ou análise de harmônicos, ou seja, a análise harmônica. Então, dentro desse formalismo, a gente consegue então estudar as ondas através dos coeficientes que multiplicam as parcelas que a compõem. De fato, elas correspondem então a um somatório de funções peso referentes às amplitudes e cada uma delas referentes a um número de onda e a uma frequência de oscilação. Como exemplo, é interessante a gente ver que uma onda, por exemplo, de uma forma quadrada, ou seja, um pulso quadrado, que corresponde a um platô, e depois, dentro desse formato, um outro platô, uma onda tão rígida e que, no entanto, é utilizada como modelo de diversas situações, ou seja, a onda quadrada é um modelo muito importante nos estudos referentes à eletricidade, em particular.
Uma onda deste tipo seria composta de uma superposição de harmônicos. Então, é interessante ver pictoricamente que uma função dessa, de natureza quadrada, ou seja, platôs, em sequência entre 0 e 1, pode ser construída de uma maneira aproximada, por enquanto, com esse conjunto pequeno de harmônicos que estamos utilizando, com ondas que se superpõem. Por exemplo, essa onda que está ilustrada em cor vermelha, significando um comprimento de onda cobrindo essa região entre 0 e 1. Em seguida, em verde, você vai ver 2 comprimentos de onda residentes nessa região e, em seguida, em azul, você vai ter 3 comprimentos de onda residentes nessa região e você vai ver a convivência, ou seja, a soma desses harmônicos combinada dá origem a uma onda que, naturalmente, não é ainda de uma forma muito próxima a essa onda quadrada e, no entanto, já adquire algumas de suas características com pequenas corcovas, que são flutuações ainda poderiam ser corrigidas com o acréscimo de outros harmônicos nesta composição. Então, na realidade, a análise harmônica nos propicia calcular todos os coeficientes para montar qualquer perturbação a partir da soma de ondas individuais, ondas harmônicas, que então, com suas amplitudes específicas, propiciam a construção dessa onda global que representa um problema, nesse caso, uma onda quadrada que é muito utilizada em circuitos elétricos, por exemplo. Todas essas formas são periódicas no tempo, essas formas que observamos há pouco. Ocorre que pulsos não são periódicos, como vimos, perturbações locais que se propagam dentro do meio físico e que podem ser, ainda assim, representados por uma superposição de várias ondas harmônicas. Neste caso, porém, uma distribuição contínua vai ser requerida. Então, diferentemente do que escrevemos anteriormente, da soma de harmônicos, nós teríamos, como vocês já estão habituados desde o curso de Matemática para a Computação, com uma série harmônica que é, na realidade, uma soma contínua de parcelas que compõem esses coeficientes dos harmônicos observados. Então, todas as frequências vão estar disponíveis, em princípio, para compor um objeto na forma de um pulso. E, de fato, isso mais tarde vamos discutir essa questão quando abordarmos aspectos ondulatórios das partículas, ou seja, quando discutirmos conceitos de física quântica. Mas, por enquanto, vamos então nos ater ao fato de que, para gerar um pulso, consequentemente, um pulso seria uma representação, no caso da física quântica, para uma partícula, então ele seria muito bem localizado espacialmente. Isso requereria a soma de um conjunto muito grande de frequências, a composição através dos coeficientes deveria prever um conjunto muito grande e contínuo de frequências para que você possa, então, produzir um objeto, uma perturbação ondulatória, que é a representação algébrica na física ondulatória de um objeto pontual, que seria, então, uma partícula. Ou seja, valerá, e vamos discutir essa questão em outros contextos, que o produto, essencialmente, das frequências, da faixa de frequências necessária pelo tempo de duração do pulso que se quer representar é de ordem de 1, ou seja, isso na realidade significa, essencialmente, se você quiser representar um objeto como uma partícula que tem um tempo de duração pequeno de passagem, você vai precisar então de um conjunto muito amplo de frequências para representá-lo. E efetivamente, esses pacotes de onda, ou seja, uma composição bastante
abrangente de frequências que serve para nós para a representação dos objetos da física moderna, vão então, esses pacotes de onda, ser o objeto que vai sofrer espalhamento, que vai sofrer interferência e assim por diante, que vai sofrer, por exemplo, passar pelo fenômeno de difração, que, como já mencionei, no século XX foi constatado que é uma das manifestações da característica ondulatória da própria matéria.